familiares, né? Então, isso é um tema bastante relevante. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. E para falar desse tema que é extremamente relevante, eu vou convidar ela, que também é hipnoterapeuta, a Georgina Menal, para participar aqui comigo. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Bom, já estou convidando a Gina para entrar aqui comigo. Olá, boa noite, Gina, tudo bem? Como é que você está? Olá, boa noite. Obrigada mais uma vez por estarmos juntas aqui nesta partilha de desmistificar esse processo com a hipnoterapia. Eu acho que nunca foi tão relevante falar de luto, né? De tudo que tem ocorrido do ano passado para cá, de 2020 a 2021, né? Muitas pessoas, muitos amigos perderam pessoas próximas de forma inesperada, às vezes muito rápido, inclusive, né? Então, eu acredito que esse tema é extremamente relevante, né? Para a gente estar falando, abordando hoje, né? E é um tema que está muito em alta no momento, infelizmente, né? Porque não é algo tão positivo, né? A Melo Júnior, boa noite, seja bem-vinda. Georgina, eu vou pedir para que você se apresente aí. Quem não conhece a Georgina, fala um pouquinho de você. Muito bem, então eu sou e estou aqui no Algarve, em Portugal. A esta hora já são 23 horas e quero-vos dizer que a hipnose mudou completamente a minha maneira de ver o mundo, de estar no mundo. E queria também deixar partilhar com todos vocês, para que estão a ver em direto e os que vão ver depois na gravação, como existem ferramentas e recursos internos, que são nossos, que existem e são fácil acesso, e que nós podemos aceder e podemos ver e transformar a nossa maneira de estar na vida, o nosso estado, a nossa energia, e especialmente a parte dos traumas e das dores. E é um desafio que traz hoje, falarmos sobre o luto, não é, Irene? E agora convido a também falar um pouco sobre ti, para quem não te conhece, quem é Irene? Boa noite a todos, meu nome é Irene, né, eu também sou hipnoterapeuta e realmente, assim como a Georgina, né, a hipnose teve uma grande transformação na minha vida. Quem já ouviu minha história aqui, né, eu tive depressão e pânico e eu busquei a hipnose como a primeira ferramenta de ajuda, né, na parte terapêutica, e realmente eu tive uma grande transformação. E realmente a hipnose, na minha opinião, é uma ferramenta maravilhosa que traz transformação de forma rápida. E eu sou exemplo disso, né? Eu posso falar a minha própria história, porque a hipnose primeiramente transformou a minha vida. E hoje, né, eu como hipnoterapeuta, também sou terapeuta de Theta Healing, trabalho com outras terapias energéticas, mas aqui, geralmente nas lives, eu falo bastante da hipnose, né, que é um carro-chefe, aí é a ferramenta que eu mais trabalho. Eu acredito que a Georgina teve aqui algum problema, eu vou convidá-la novamente para entrar. Acho que ela teve algum problema na internet, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Novamente. Com a sua internet? Aqui, acho que ela está tendo algum probleminha aí. Quando é realmente ao vivo. Já mudei do telemóvel. Vamos ver se agora corre melhor. Como é ao vivo, essas coisas acontecem, tá bom, pessoal? A Rosa é aí também sua conterrânea de Portugal. Sim. Seja bem-vinda, né? Você deve conhecer aí a Rosa. Claro, seja bem-vinda. A Rosa tem o espaço de Etnatur, que é onde eu faço as minhas sessões de hipnose. E é onde eu também compro meus produtos naturais. Que maravilha. E recomendo. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho do luto, né, Gina? Como a gente já falou um pouquinho aqui, você gostaria de falar o que é o luto? Rosa, Irene, algo que podemos também debater e desmistificar, porque normalmente as pessoas quando ouvem falar de luto, pensam logo que é a relação à reação de uma perda de um ente querido, à perda de alguém
que é próximo ou um animal de estimação, cada vez mais é algo que começa também a surgir muito, pedirem ajuda porque não conseguem superar a perda de um animal de estimação por causa da proximidade, e com estudos através da psicologia, cada vez mais na psiquiatria, começam a aprofundar que não é somente a perda de um ente querido. Estamos a falar de luto pela causa, pela perda de um trabalho, de um emprego, pela perda de uma situação social, pela perda de uma habitação, uma casa, do modo de estar de vida, pela perda de amizades, não é só na morte, a morte é a mais forte, ponderante, mas em relação relacionamentos, sejam de namoros, divórcios, seja também de amizades, como falei, é muito importante percebermos que desde a nascença até a nossa maturidade, nós vamos assumindo várias perdas da nossa vida e que vai afetar nossa autoestima, nosso amor próprio, interferindo na nossa personalidade, mexendo na nossa identidade, nos nossos valores, transformando as nossas crenças e fazendo de nós, muitas vezes, pessoas mais introspectivas, mais sofridas, mais magoadas. E é muito importante debatermos, falarmos sobre os traumas, porque os traumas são feridas que nós temos estado a falar nas nossas lives, Irene, são feridas abertas, expostas, que provocam lesões para uma vida inteira. Se não houver uma ressignificação dessa dor, para que fique a aprendizagem, para que fique o amor, a ligação, para que fique algo saudável, o que vai acontecer é que essa dor, essa mágoa, irá nos transformar de forma negativa, pesada, num futuro que não é tão risonho, tão saudável. Esta é a minha percepção como profissional e como, primeiramente, humana, porque se formos pensar em todas as perdas que já tivemos até hoje, precisamos ser resilientes, precisamos ser fortes, precisamos também ter uma perspectiva daquilo que nós temos hoje no presente. Estou a falar inclusive da nossa saúde, porque quando o nosso pico na nossa saúde vai até aos 30, as mulheres 35 e depois é descer, temos que manter aqui o ritmo e a energia. Isso é uma perda também, a vitalidade. E é importante dizermos a todas as pessoas que temos que trabalhar a saúde pela prevenção. Temos que trabalhar o luto também com esta abertura. O que é o luto para nós? Que perda é esta que vai significar? É o significado da significância. É relativamente àquilo que se perde. Como é que nós podemos transformar essa perda em algo, ressignificar essa perda em algo que não podemos alterar, não podemos mudar, mas temos necessariamente que continuar vivendo e precisamos de ver a vida com continuidade. E a hipnose, como hipnoterapeuta, trouxe-me grandes insights, que depois mais à frente vou dar a conhecer-vos, além dos recursos. Exatamente, você falou aí, né, do luto, na verdade, assim, são não necessariamente a morte, mas eu acredito, né, que quando morre alguém na sua família, alguém muito próximo, como um filho, por exemplo, eu acredito que é mais difícil de se superar, né? Até porque, tipo, não tem mais retorno. Um relacionamento rompido, você ainda pode ter alternativa de reconstruir esse relacionamento. A perda de emprego, você pode voltar para a empresa ou talvez conseguir um melhor. Exatamente, mas eu acredito que a perda, quando você perde a vida, né, é um pouco mais complexo, né, e principalmente quem não acredita que existem outras vidas, né, então eu acredito que dependendo da crença da pessoa também isso é muito importante, né, se você tem uma crença religiosa, aí voltada mais para o espiritismo, talvez você veja a morte, né, a passagem, com uma forma diferente de uma pessoa, por exemplo, que segue uma outra religião, por exemplo, que não acredita, né, em reencarnação. E aqui o nosso foco não é falar de religião, mas de uma forma como a pessoa vê, né, o luto, como que a pessoa reage diante de uma situação tão
dramática, dependendo da situação. Por exemplo, uma mãe perdeu um filho na flor da idade, com 10, 15 anos, de repente, por um acidente, né? Antinatural. Porque, assim, quando você tem alguém na sua família que já está numa idade mais avançada, por exemplo, há uns 15 dias atrás, ou até menos, eu perdi uma tia muito querida, uma tia que eu tinha um amor muito grande, né? Mora em Pernambuco, em outro estado, né? Eu estava até de férias viajando. Realmente eu chorei ali, eu senti a tristeza, mas por um outro lado eu vi como uma aceitação e como gratidão por Deus ter permitido que ela vivesse tantos anos, né? Ela morreu com 96 anos, então são poucas pessoas que chegam até essa idade. Então, teve a dor da perda, mas eu transformei a dor da perda em gratidão, né? Em aceitação, e ser grata por Deus ter permitido que ela tivesse vivido tanto tempo, né? E é muito diferente, né? E ela já vinha, né? Eu estava um pouco doente também, né? Até pela a idade avançada, mas é totalmente diferente quando de repente, sei lá, alguma pessoa da tua família, alguma pessoa muito próxima, um amigo, ela, por exemplo, sofre um acidente, ou no caso que aconteceu aí com muitas pessoas, né, inclusive amigas minhas que perderam a mãe, de forma muito rápida pela Covid. Então, a pessoa está bem, de repente, uma semana depois, você perde sua mãe. Então, é algo mais difícil de aceitar, né, Georgina? O luto é sempre difícil de aceitar, porque quando nós vivemos o nosso dia-a-dia, nós não vemos a vida pelo término, nós vemos a vida, pela construção, pelo estar junto. E nós, no nosso conceito do dia-a-dia, nós não pensamos, nós colocamos a perda presente. E é importante também, Irene, deixar que a personalidade de cada um, como a pessoa se sente, além da ligação que tem à perda a essa pessoa, vamos falar só da perda de entes, de familiares, é a intensidade. Pode ser a idade, um fator determinante também de dor, de sofrimento, mas há pessoas que são insubstituíveis. Não há como colocar nada que transforme aquela dor, aquele peso. Porque o significado que nós damos às pessoas, o significado que têm na nossa vida, é que vai também divergir do luto. Cada pessoa tem o seu ritmo, o seu tempo, e há que respeitar. Na psicologia, eles dão uma média de que o luto não patológico pode decorrer o período de 6 meses a 2 anos, em que existem 5 fases. Essas 5 fases, Irene, não são para todas as pessoas de forma igual. Podem ocorrer de primeiramente passar de fase 2 para a 4 ou começar pela fase 1 para a 5. Tudo depende, é tudo fatores endógenos e do ambiente de onde a pessoa se insere e o ambiente que a pessoa vive, porque nós somos a média das 5 pessoas que convivem connosco. Se nós vivemos num seio familiar em que as pessoas são otimistas, ou no meio profissional, que as pessoas são otimistas, são viradas para o desporto, para a dinâmica, nós também seremos por nós próprios esse tipo de pessoa, mais proativa. Se nós vivemos num estado mais depressivo, mais negativo, mais no sofrimento, na dor, uma perda pode ser o fim do sentido da vida, o fim da alegria, e então a pessoa pode entrar logo na fase da depressão. E é importante darmos espaço e nunca perdermos aqui a comunicação. O que nos difere dos seres humanos, dos animais, é mesmo este poder da palavra, de comunicar e permitir que a outra pessoa desabafe, converse, comunique. Porque se nós não passarmos, se não exteriorizarmos aquilo que nós sentimos, ficam como pedras, ficam como carvão gravado no nosso corpo e fica com peso, e com o futuro pode vir a tais doenças que depois se manifestam no corpo e depois provocam também situações drásticas e irreversíveis. Tá, vamos falar um pouquinho da fase 1, a fase da negação, né, que você já falou, né? São 5 fases. Então vamos falar um pouquinho. A primeira fase, geralmente, a pessoa nega o que acontece, né? Não quer aceitar, simplesmente não quer ver. É algo que ela não aceita, não admite. É algo que a notícia surge
e a pessoa simplesmente quer negar no seu dia a dia, como se não aconteceu nada. Às vezes a pessoa nem aceita falar sobre o assunto, né? Ela nega, ela não aceita o fato que aconteceu. Que eu acredito que é uma fase mais complexa, é a falta de aceitação, né? A negação. Ela se fecha em si como em bloco, porque não quer que a verdade se manifeste na sua vida, no seu dia a dia. Ela quer se proteger da dor. E, infelizmente, Irene, o luto é dor. E passar pela dor é necessário, porque se nós não enfrentarmos a tempestade, não passarmos por dentro da tempestade, com a dor, o sofrimento, da perda, se não sentirmos essa perda, nós ficamos sempre em negação. E a negação não nos permite viver. A segunda fase é a fase da raiva, né? Que muitas vezes a pessoa fica até agressiva, ou muitas vezes também a pessoa pode até se culpar, né? A raiva é uma fase que pode ser curta ou pode ser muito prolongada. A raiva porque é a tal fase dos ses. Se não tivesse acontecido, se não tivesse isto, se não tivesse isto, nós questionamos tudo e todos. E colocamos aqui também a culpa. Muitas vezes a pessoa ou se culpa ou coloca a culpa em outras pessoas, né? Se eu tivesse feito, se tu tivesses feito. E é uma fase que pode durar meses, pode durar anos. E essa raiva contida no coração, muitas vezes, pode explotar os cancros no pulmão, onde está a tristeza. Muitas vezes se manifesta, é uma morte silenciosa, podemos dizer, porque não dá dor, não dá alerta, e a pessoa, quando se apercebe, quando já é tarde demais e não há maneira de substituir, não é? E essa situação... Aí nós vamos para a fase 3, a fase da negociação, né? A fase 3 mistura-se com a fase 4. A fase 3 pode vir primeiramente ou a seguinte da 4, que é a depressão, que nós falámos ainda há pouco, ou a negociação. Aqui andam um bocadinho misturadas. Quando é a negociação, é aquela parte em que nós começamos a pensar e se colocando a negação e já um pouco da aceitação. Começamos a questionar, mas de uma forma já não podemos voltar atrás, não podemos trazer a pessoa de volta. E então começamos aqui a criar cenários imaginários em que qual é a nossa possibilidade de conviver, de estar com este luto, com esta perda. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso gerir esta negociação interna? A dor está lá sempre marcada, aquela ferida está sempre marcada, mas podemos nos permitir dizer ao nosso corpo que temos que continuar. Nós estamos ainda vivos, outra pessoa partiu, mas eu ainda tenho que honrar, a memória da pessoa que partiu, fazendo o meu melhor, dando o meu exemplo, sendo eu uma pessoa mais feliz, que era o que outra pessoa queria. A fase 4 aí que você já falou um pouco, que seria a fase da depressão, né? Que quando já realmente o luto já vai para uma parte mais na parte de doença, né? Então já é um pouco mais. Já falamos da ansiedade, falamos do stress. E a fase 5, eu acredito que é a fase que realmente a pessoa se liberta quando a pessoa aceita, né? Aceitação, né? Quando a pessoa realmente aceita, porque na verdade, Georgina, eu acredito que a única certeza que todos nós temos é a morte. Não sabemos quando vai acontecer. Desde que nascemos, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer comigo, com você, com nossos pais, com nossos bichinhos de estimação, com as pessoas que nós temos contato. Então é algo que ninguém está livre, né? Então é algo que pode ser que venha muito mais cedo para alguma pessoa, pode ser que venha mais tarde, mas em algum momento da nossa vida nós vamos passar por isso, né? E há sociedades que veem o luto com outros olhos. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, nos Estados Unidos, eles vivem de forma distinta. Quando a pessoa nasce, é o nascimento. Mas quando a pessoa parte, eles celebram a vida. Inclusive fazem discursos, fazem homenagens, fazem um alimento, um banquete, no sentido de dar ao convidado a parte de estarmos juntos. Há pessoas que passam por uma casa quando houve essa perda e parece um casamento por causa disso, porque eles festejam a partida,
eles festejam a vida da pessoa, eles honram todo o trajeto, toda a história, toda a experiência, toda a partilha. E se nós formos ver, essa mentalidade para nós é muito estranha, mas se nós nascêssemos naquela região, naquela sociedade, certamente veríamos as coisas com outros olhos. Com certeza, né? E realmente é a forma que você vê as coisas também. Muitas vezes a cultura, né, que você vive é diferente. No Japão também eu acredito que isso acontece bastante, né? Eles veem a vida e a morte de uma forma diferente. Por quê? Porque você vê como gratidão, né? Você celebra a gratidão de ter partilhado da vida da pessoa, né? Então Exatamente. isso realmente é bem interessante, mas eu costumo dizer que tem muito crenças e cultura, né? A cultura que nós vivemos. Os valores pelo qual nós trabalhamos, eu vejo a vida numa homenagem, cada dia como se fosse o último, mas é a minha maneira de ser, a minha maneira de homenagear a vida. Tento também privilegiar os que me estão próximos, familiares. Também sei que a perda existe à minha volta, familiares, amigos, e enquanto não chega, quando não nos bate à porta, não é? Nós tentamos sempre ver, é fácil para o outro? Nunca vai ser fácil. É fácil para nós? Nunca vai ser fácil. Mas é um processo de luto interno. Irá ser sempre doloroso. Doloroso e diferente de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que, por exemplo, quando perdem alguém, essa pessoa não chora. Eu acredito que é um pouco mais difícil até você... Porque você entra meio que na fase da negação. Tem pessoas que já realmente choram muito. E libertam. Coloca aquela dor e se libertam. Muitas vezes se libertam. Mas varia também de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que... E a idade com que nós perdemos, não é, Irene? Porque quando nós perdemos em tenridade, parece que a vida é muito mais intensa. E quando nós tornamos mais maduros em relação à vida, começamos a ver realmente o processo, começamos a ver se calhar com outros olhos. Tanto com tantas perdas que vão sendo acumuladas, nós vamos enfrentando o luto com outros olhos. Como tu, por exemplo, com a tua tia. Tu sabias que era o processo dela normal, natural, ela não poderia ficar cá por muito mais tempo, sofrendo com dores. Acredito que cada situação é particularmente discutível. Cada situação é única. Estamos a falar de luto, de perdas por acidente, por doenças crónicas, prolongadas ou curtas. Tudo vai diferenciar o processo em si. Quando surge uma morte que não é esperada, uma morte do nada, há um choque maior inicial. Há um choque. Por falar em choque aí, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho que as fases em que o luto se desenvolve, né? Que vem o torpor, né? Porque é o choque, onde inicia pelo choque da notícia, né? Mesmo até que a morte seja esperada, entre aspas, né? Mesmo que a pessoa já esteja doente, a pessoa sabe, mas quando iniciamos esse processo, realmente é muito forte, né? Recentemente, na cidade que a minha família mora, aconteceu um acidente com 2 jovens, acho que 24, 25 anos nessa faixa, e realmente morreu 2 irmãos muito conhecidos, realmente foi muito forte a comoção. Isso chamou a atenção de muitas pessoas, na verdade, né? Porque foi algo inesperado, um acidente de caminhão, dois irmãos, né? A mãe perdeu 2 filhos. E uma das coisas que as pessoas até comentaram comigo, por ser uma cidade pequena e os 2 serem muito conhecidos, era o quanto a mãe tinha fé e quanto a mãe foi forte nesse momento, né? Perder 2 filhos de uma vez, de uma forma inesperada. Então é importante a gente salientar que cada pessoa, dependendo das suas crenças, ou da sua fé, ou até da sua religião, enxerga a morte de uma forma diferente, né? Reage de forma diferente, vive de forma diferente. E muitas pessoas, Irene, sofrem caladas, sofrem para dentro. Não, este fato da negação e do chorar para dentro é muito prejudicial, porque não lhe permite libertar. Toda essa tensão que é acumulada no corpo não é libertado e vai acumular até se transformar em algo negativo,
pejorativo. E claro que essa pessoa vai se tornar mais depressiva, mais negativa, com menos esperança no futuro e transforma. As pessoas O que existe também é uma desorganização emocional, né? Quando a gente toma essa consciência da nossa impotência, né, do que a gente pode fazer, porque a gente se torna impotente diante da morte. Não tem muito o que fazer, né? Da nossa fragilidade. Nossa fragilidade. Então, fica a sensação de que o mundo parece que ficou um vazio, né? Parece que não faz mais sentido. Às vezes até a nossa autoestima também, né, muda a nossa autoestima, porque parece que realmente é como se tivesse, para muitas pessoas, é como se tivesse perdido um pedaço de nós, né? Fica essa sensação de um buraco, né? E como se fôssemos invadidos internamente no nosso corpo e transforma-nos para sempre. Fica como se fosse uma nuvem negra sobre a nossa cabeça e a saudade. A saudade, eu acredito que a saudade é o pior, Irene. Não poder telefonar, não poder encontrar, não poder estar próximo, não poder abraçar, não ouvir mais a voz. É um processo que leva tempo. E a pessoa tem que se permitir ter tempo para esse sofrimento. Que se não passarmos por essa dor e por esse sofrimento, essa energia fica retida em nós. Exatamente. Depois vem a fase da reorganização emocional, né? A dor vai sendo extinta com o passar do tempo, né? Eu acredito que a fase mais complexa é aquela fase que, por exemplo, de repente você perdeu sua mãe, era próximo do seu aniversário. Aí vem o seu aniversário, você vai sentir a falta da sua mãe. Depois vem as datas comemorativas que realmente são extremamente importantes, como Natal, por exemplo. Vai ser o primeiro Natal sem a pessoa, vai ser o primeiro aniversário da pessoa que você não vai ter mais. Então, acredito que todas essas datas importantes também mexem com a pessoa, né? Vai mexer sempre, Irene. Vai ser, por exemplo, numa fotografia que nós vamos agarrar, num objeto, numa peça que foi uma oferta. E é importante lembrarmos que esse sofrimento faz parte do processo. Porque negar não vai trazer benefício. Nós temos que encarar, temos que enfrentar, temos que ir dentro do vulcão, temos que ir dentro da dor e permitir que essa dor seja o processo. Uma coisa que eu fico na minha mente é, e se fosse eu? Se fosse o contrário, se fosse eu que tivesse partido, não é? Porque a outra pessoa iria sofrer por mim e realmente ninguém fica cá. Exatamente. E a intensidade do luto também depende muito de alguns fatores, né? Qual a relação que você tem com a pessoa, o grau de vinculação que você tinha em relação à pessoa querida, a nossa personalidade, particularmente como que a gente lida com as nossas emoções, o apoio que a gente tem, né? Muitas vezes quando a gente perde, se a gente tem apoio de pessoas queridas, do restante da família, o suporte que você tem, o nível de aceitação social, a expressão das manifestações do luto, isso também é muito importante, né? E faz falta, Irene. Muitas vezes nós criamos uma rede social muito limitada, com muitas dependências, 1, 2, 3, e quando chega a estes desgraças, estas tragédias, nós sentimos ainda mais esse peso, porque a nossa dependência era grande. E daí ser necessário termos uma boa rede de apoio social, familiar, para sermos amparados. E aqui há a parte do respeito, porque essas pessoas, basta só a presença delas, estar lá, ter o ombro, dar o ombro. Não precisa de vezes, as palavras às vezes são vazias e ocas, quando há este sentimento de perda e dor. E por vezes muitas vezes não tem muito o que realmente se falar num momento desse. E muitas vezes, até quando você fala na situação, você traz à tona, né? E muitas vezes não sabemos o que dizer, porque a dor é tanta e não há nada que traga, que preencha esse buraco. Temos que passar, é um processo que temos que passar por ele dessa forma. Exatamente. E por que muitas vezes as pessoas, por que você, na sua opinião, por que as pessoas às vezes se culpam quando há um falecimento de alguém querido? Olha, às vezes a pessoa até fez tudo, né? A pessoa fez tudo, mas às vezes a pessoa ainda se coloca
no papel de culpado, né? Eu sou culpado por isso ter acontecido, eu não dei assistência suficiente. Permite-me partilhar um caso de uma cliente minha em que a mãe teve um AVC e precisava de cuidados médicos, porque ficou com paralisia facial e perna, e depois de passar do hospital para cuidados paliativos e dar apoio, o tempo passa, a gente quer queira, quer não, e com o Covid e esta situação passaram meses, e a senhora acabou por falecer. A filha fez tudo que estava ao alcance dela, e ela ficou com remorsos de não ter levado a mãe para casa, porque queria estar próximo da mãe, tem um amor, uma ligação enorme, muito bonita, e a tal dependência que nós temos emocional, frutífera. E a culpa, ela não tinha culpa nenhuma, mas no coração dela e na mente, ela sentia que queria estar mais próximo da mãe. E dentro deste processo do luto na terapia, na hipnoterapia, na última sessão, depois de muito trabalharmos e debatermos, ela sentiu, ela viveu com outros olhos, ressignificou todo esse espaço, esses últimos meses, e no coração ela percebeu que ela não podia ter feito nada diferente e que a mãe naquele estado, com AVC, com a sua situação, a sua saúde debilitada, que ela não poderia ter feito nada, e ela encontrou paz com a mãe. Ela no processo, ela conseguiu conversar no trabalho da cadeira vazia, e ela conseguiu dialogar, partilhar, dizer a dor. E acreditas, ela saiu da sessão com um sorriso tão bonito, Irene. Um sorriso que lhe preencheu a cara. E ela disse que há muito tempo não se sentia tão bem, em paz. Porque ela fez pazes com ela própria. Ela conseguiu... Eu perguntei, então e a culpa? Como é que está a culpa? Qual culpa? Já nem nada vem à mente, porque já não existe essa palavra. Em relação à minha mãe, existe o amor. Ficou o amor. Estou toda arrepiada. Já que você está falando isso, então a gente vai entrar um pouquinho, né? Como que a hipnoterapia pode ajudar nesse processo? A gente falou as fases do luto, né? Então aí vamos falar. Eu também quero trazer alguns casos que eu atendi, isso é muito importante. Teve uma cliente X que eu atendi, que ela voltou na morte de um avô, e a gente fez uma regressão e ela voltou. E na verdade, essa cena foi muito forte, porque assim, a pessoa não teve tempo de voltar para se despedir, né? E aí a gente fez essa regressão, a pessoa conseguiu voltar nessa cena, fez uma ressignificação e realmente a pessoa se transforma, né? Eu tive um outro caso também, que a pessoa não conseguiu ver a irmã que tinha falecido e realmente sofria muito por isso. E a gente fez a ressignificação e o resultado é transformador, né? Na hipnose a gente pode tanto fazer a cadeira vazia, como a gente pode inclusive fazer uma regressão para que a pessoa volte em algum momento, seja no momento que recebeu a notícia, que foi muito forte, seja no momento do enterro da pessoa, seja no velório. Então a gente pode fazer de N formas, né? Eu vou citar essas duas aqui, se você quiser citar mais alguma, que é fazer a regressão para que a pessoa volte no momento importante, seja o momento do falecimento ou o momento até antes, que a pessoa não pôde falar algo, ficou algo sem falar importante para essa pessoa. Ou a gente pode fazer a técnica também da cadeira vazia, que é colocar a pessoa no estado de relaxamento e pedir para que ela traga essa pessoa que já faleceu na sua mente, né, na sua frente, e que ela fale tudo que ela não falou, né, ou que ela agradeça, ou que ela abrace, que realmente dá muito resultado. É extraordinário como é que uma sessão é tão vívida, Irene. Parece que depende do estado também da pessoa. Quando ela faz treinos, quando ela faz várias vezes este tipo de relaxamento e consegue se permitir, vai expandindo esta zona de conforto do inconsciente e ela trabalha melhor a sua mente imaginativa e consegue trazer. E o importante não é o que acontece, é o que é que transporta, o que é que transforma e a paz e a sensação de libertação que traz ao corpo. Porque muitas vezes, e agora queria deixar este aqui momento de chave, Irene,
como é que a hipnose mudou a minha vida na parte do luto? Porque quando nós estamos a fazer uma sessão de hipnose e acontecem situações que, em vez de ser uma regressão normal na nossa vida corrente, o paciente vai para uma vida passada. E não é só esse paciente, são vários pacientes. E eu dediquei-me um pouco à terapia de vidas passadas e transformei a minha maneira de ver o mundo. Porquê? Porque trazia muitas evidências de realmente que o nosso... E já Platão já falava-nos disso há séculos atrás, que nós somos corpo, mente e espírito. E quando nós partimos, a mente, o que está na mente, o nosso computador biológico, não se perde. Pode depois, mais tarde, voltar para um outro corpo. Porque o que nós somos, nós continuamos a ser. E é esta essência que é importante nós trabalharmos, este autoconhecimento, porque quando nós um dia vamos partir, nós vamos trazer a nossa maneira de ser, os nossos conhecimentos, a nossa maneira de ver a vida, e nós estamos cá para experienciar, para viver, para aprender, para sermos melhores seres humanos. E através das terapia de vidas passadas, a gente faz assim uma vida passada. Havia uma situação de uma sessão em que teve 3 vidas passadas distintas. E começamos a ver a vida com outros olhos. É impossível nós não mudarmos, modificarmos, porque esta vida pode ser curta, pode ser grande, longa, podemos ter poucas experiências, podemos ter muitas experiências, podemos fazer muitas amizades, podemos ter muito sucesso profissional, mas o que fica? Quando nós partimos, o que é que deixamos? Qual é o legado? Porque se nós formos ver, o que é que deixamos? Qual é a lembrança que as pessoas ficam de nós? Este luto, quando nós somos amorosos, quando a pessoa que parte nos deixou muito amor que já não existe aqui à nossa frente, que é um amor que levaram o amor da nossa vida, da nossa existência, o que é que podemos fazer? Como é que nós podemos olhar para a frente e continuar a viver sem esse amor? É esse processo de luto que nós, como hipnoterapeutas, podemos ajudar. Porque e não é um processo de uma sessão, é um processo que, primeiro, é a aceitação da nova situação e é o ressignificar. E agora? Como é que a minha vida vai estar agora? O que é que eu vou fazer daqui para a frente? Porque são 2 trabalhos distintos que se transformam e realmente traz resultados profundos. A regressão de terapias de vidas passadas trouxe-me aqui esta fragilidade da vida. E outra coisa, trouxe a magnificência desta experiência. Poder desfrutar do presente de cada dia. Cada acordar, cada dia é uma experiência nova. Desafios, oportunidades. Poder aproveitar com mais calma, com mais discernimento. Poder perceber que é uma dádiva de Deus. A vida é um milagre todos os dias. E que se nós pudermos saborear a vida hoje, com essas pessoas que um dia também vão partir, iremos ter, se calhar, um luto mais saudável, mais sereno. Isso que você falou é muito importante. Eu gostaria até de compartilhar aqui algumas coisas, porque a gente fala muito aqui, já fizemos várias lives sobre hipnose, né, e vamos fazer muitas outras, até para desmistificar um pouco, né. Muitas vezes os clientes me procuram e falam assim, olha, eu tenho uma cena que eu vivi, né, às vezes até de um relacionamento que acabou, que de certa forma é um luto, e eu quero apagar essa cena da minha memória, né? Então as pessoas falam assim, olha, eu quero deitar, eu quero entrar em estado de hipnose, eu quero apagar essa memória, né? É importante a gente deixar claro que a gente não apaga memórias, a gente faz ressignificação. E aqui, até uma pessoa fez um comentário comigo que eu não entendia muito bem a ressignificação. Eu vou explicar um pouquinho mais profundo o que acontece no processo de ressignificação. Primeiro, ressignificar, dar um novo significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou apagar a memória. Num caso prático, como que é feita essa ressignificação? Ela pode ser de N formas. Eu posso pedir, digamos que a cena aconteceu quando a pessoa tinha 5 anos, só para que as pessoas entendam um pouco mais claro como que funciona o processo. Vamos imaginar uma cena que a pessoa tinha 5 anos e perdeu o avô, por exemplo. Quando a gente pediu para o subconsciente acessar essa memória, a pessoa está no estado de relaxamento, acessou essa memória, que a pessoa tinha 5 anos, perdeu o avô.
e realmente era muito apegado ao avô. E aí, o que, que a gente faz nessa ressignificação? E a pessoa, vamos imaginar que a pessoa hoje tenha 40 anos. Então, uma das formas de ressignificar é pedir para o adulto de hoje voltar nessa cena e conversar com essa criança. Isso é uma das formas. Hoje, com a maturidade que você tem, se você pudesse voltar nessa cena, conversar com essa criança e dar um novo significado, o que você faria? Isso é uma forma de ressignificar. Eu posso transformar essa dor numa pedra e jogar fora, eu posso colocar essa dor numa caixinha e jogar fora. Existem N formas de fazer essa ressignificação. Pode ser uma conversa, pode ser um perdão, pode ser a pessoa voltar nessa cena e agradecer, ter vivido a experiência com o avô, ter conhecido o avô, ter tido contato com essa pessoa especial. Então, assim, é só para esclarecer, porque uma pessoa me questionou, mas como que funciona a ressignificação que eu não sei? E muitas dúvidas em relação às pessoas acham que vão vir, vão se deitar, vão dormir, a gente vai dar um comando e vai apagar memórias. Na verdade, não é assim. A gente acessa a memória e dá um novo significado. Novo significado é, de repente, sei lá, meu pai batia quando era criança. Hoje, adulto, com a idade que eu tenho hoje, eu preciso sofrer por causa disso? Não. Então, pode ser uma conversa, pode ser um super-herói que a pessoa acredita que volte lá nessa cena com o adulto e faça uma ressignificação, pode ser feito de N formas, tá? Depende do que a gente sente dentro do processo. Então, só para esclarecer aqui, porque a gente fala muito de ressignificação, mas as pessoas às vezes não entendem o que é ressignificar na prática. É dar um novo significado. Também é relevante também explicarmos que a ressignificação é à medida do paciente, porque nós trabalhamos com o material da pessoa. Nós, como hipnoterapeutas, nós não modelamos ninguém, nem alteramos crenças, nem valores, não transformamos nada. O paciente vem, traz a sua situação e nós trabalhamos à medida. É como se fôssemos um alfaiate e a medida do corpo é 40. E nós talhamos o fato, nós talhamos o casaco, talhamos à medida da pessoa, para que a pessoa que ultrapasse essa situação à sua medida, com as suas palavras, com a sua visão de estar, de ver. Não há que ter receio nem medo, porque aqui não há passos de magia. Simplesmente nós conversamos, debruçamos. No caso que falaste ainda há pouco do pai que batia na criança, muitas vezes é importante nós relembrarmos quem é esse pai, de onde é que esse pai vem, como é que esse pai aprendeu a ser pai. Será que a sua vida familiar já vem com esse estigma e essa cultura? Porque é que o pai batia? Era a maneira dele ser, era a maneira dele mostrar, era o que é que ele queria mostrar? Ou seja, há um contexto enorme e cada situação é única. E nós vamos trabalhar, debater cada situação. E este diálogo, esta anamnese, este pré-talk é muito importante, e por isso esta conexão com o paciente, porque nós trabalhamos em conjunto, nós estamos lá simplesmente para cooperar, colaborar e entrarmos aqui na solução, na resposta. E é um trabalho isso que você falou é muito importante, porque assim, a ressignificação ela é feita com que o cliente acredita. Geralmente a gente pergunta para o cliente qual é a melhor forma de ressignificar a cena. Então, dentro dessa forma, do que o cliente traz, do que faz sentido para ele, que muitas vezes a gente pode dar uma sugestão que não faz sentido. Então, é importante, eu sempre pergunto, hoje, com o conhecimento que você tem, com a maturidade que você tem, se você pudesse voltar nessa cena, o que você faria para ressignificar? Então, geralmente, a pessoa tem uma resposta. No caso que o cliente não tenha respostas, aí sim você vai fazer alguma coisa, mas geralmente a gente trabalha com aquilo que com a crença do cliente. A gente não vai mudar a crença, a gente não vai alterar valores, nada. A gente vai questionar o cliente. E aí você vai perguntando como é que você se sente agora depois dessa ressignificação, se está tudo bem. Então você vai acompanhando, mas você não vai fazer nenhum passe de mágica, você vai trabalhar com as informações que a mente do cliente acredita. Isso é muito importante, que a Georgina complementou aí. Olha, vou dar outro exemplo, uma situação do luto.
uma cliente que perdeu a mãe e eu levei-a para um lugar seguro. Ela adorava a praia. E ela viu-se, sentou-se, olhando, observando o mar, estava sentindo o sol, e naquele ambiente calmo e agradável que ela gosta, que ela se sentia bem confortável, perguntei se seria interessante e relevante convidar a mãe para se sentar ao lado, para poderem falar aquilo que faltou, aquilo que não foi dito, aquele sentimento, aquela situação, e ela assim o fez. E nesse diálogo houve muita libertação emocional, e a libertação emocional se transformou numa nova ligação, uma ligação espiritual. E foi muito bonito porque daquele perdão, daquela aceitação, daquela comunhão, ela ressignificou a perda da falta, da saudade, colocou-a no coração. Como se tudo o que a mãe lhe ensinou, toda a aprendizagem, todos os conselhos, ela não perdeu, ela continuou a ser. E é uma frase também muito bonita e que foi dita em sessão, que quando ela estiver no seu dia-a-dia, ela vai continuar a lembrar da mãe, vai continuar a trazer a mãe à memória uma frase, mãe, por exemplo, dúvidas que ela telefonava, continuar a questionar, mas de uma forma pacífica, com um sorriso nos lábios de preferência. Porquê? Porque da dor, da perda, da depressão, transformar, colocar a mãe no coração e trazê-la dentro de si. Ela faz parte dela. Como? Com tudo o que ela lhe ensinou, com tudo o que ela transmitiu, com tudo o que ela lhe deu como exemplo, como força, como garra. Ela hoje é mais. É mais porque é ela e a mãe. É claro que isto é um processo para quem quer acreditar e para quem sente que pode ser positivo. Porque, imagina, num luto patológico, aquelas pessoas que levam mais de 2 anos com a perda, o que é que vislumbra à frente? O que é que ganha com isso? Com a negação, com a depressão? Serve de exemplo para os seus familiares. E é importante a gente pensar nisso. Às vezes não somos só nós, também é os que nos acompanham, porque nós transformamos o mundo com o nosso exemplo. E aí a gente está falando, né, Gina, que você, na verdade, vai se passar 10 anos, 20 anos e você vai lembrar da pessoa. Mas como que você quer lembrar dessa pessoa? Com gratidão, né? Por exemplo, sei lá, se for o seu pai, por que não ver o seu pai com gratidão por uma pessoa que te deu a vida, que te deu amor? Isso, claro que isso é um processo que a gente vai desenvolvendo, não é algo rápido, não é um passe de mágica, né? A gente começa a ter essa visão diferente, e aqui a gente não está dizendo que a pessoa não tem que viver essa dor. Claro que a dor vai ser inevitável, né? Mas como é que eu, ao passar dos dias, né, 2 semanas, 3 semanas, como é que eu vou olhar para essa dor, né? Realmente é aquilo que você falou. Realmente eu perdi uma tia que era uma das tias que eu mais tinha contato, uma das tias muito querida para mim, mas eu chorei naquele momento, mas eu coloquei, eu pensei por um lado, poxa, né, gratidão por ela ter vivido tanto tempo. Quer dizer, foi uma situação também atípica, né, que ela faleceu, como eu já falei, com 96 anos. Então é importante a gente colocar, eu acredito que a gratidão realmente é algo que transforma a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente olha para uma situação, seja ela de dor, de sofrimento, mas a gente consegue ter motivos para agradecer, e a gente sempre tem motivos para agradecer, então quando a gente vê isso com olhos de gratidão, poxa, qual foi o lado positivo disso? Qual foi o aprendizado disso? O que é que essa pessoa me transmitiu? Como é que eu posso honrar? Como é que eu posso servir de exemplo e com o meu exemplo, com essa força, essa garra, esse amor, possa transformar a vida de outras pessoas? Porque nós estamos aqui numa continuidade até que dure. Nós não vamos viver para sempre. Nós também um dia vamos partir e vamos ser lembrados por outros. Como é que queremos ser lembrados? E o luto é um processo muito individual e é importante, seja familiares, amigos,
poderem respeitar, porque não tem tempo, não tem ritmo, não tem... Cada pessoa sente à sua maneira e estarmos lá prontos para ouvir é muito importante. Infelizmente... E aquilo que você falou, se o luto realmente vai para uma parte patológica, aí você realmente tem que buscar um profissional, tem que buscar ajuda. Se você não consegue sair dessa situação sozinho, se isso já se prolongou por um longo tempo e você não consegue internalizar isso, resolver, ressignificar sozinho, aí a gente sugere que você busque um profissional para te ajudar. Não é fácil, mas sozinho é mais difícil e a negação não traz benefício a ninguém. Porque lembrar dos entes queridos que partiram com amor e gratidão e poder sorrir com eles é tão bonito, Irene. Poder pensar que onde quer que eles estejam, eles possam sorrir para nós e nós sorrirmos para eles e que eles sintam que nós estamos em paz, que nós estamos em harmonia, que nós somos gratos por aquilo tudo que eles nos ensinaram e que um dia, também quando partirmos, deixarmos essa marca nas pessoas que cá estão, porque esta dor tão profunda depende da pessoa que vive e do significado e da significância que a pessoa lhe dá. Isso é muito importante, porque tudo na nossa vida depende muito do significado que nós damos, né? O peso. O peso, realmente, isso é muito importante, porque muitas vezes uma pessoa sofre uma perda que é gigantesca e ela consegue sair rápido, por quê? Porque ela começa a olhar para isso de uma forma diferente. Muitas vezes ela consegue ver isso como gratidão. Poxa, eu vivi 20 anos com essa pessoa, foi maravilhoso, é igual num relacionamento. Quando você começa a ver o relacionamento, muitas vezes as pessoas começam, depois que acaba um relacionamento, só ver a parte negativa, mas e o lado positivo? Deixa eu só ver aqui um comentário. Boa noite. É verdade, quando alguém parte é muito difícil. No ano de 1999 partiu uma amiga... Eu chorei um ano sem parar. Isso foi aqui é o João Diogo. Realmente, João, é muito difícil, né, a aceitação, mas quando como falamos, para cada pessoa é um processo, né? Tem pessoas que podem durar 1 mês, 2, 5, mais tempo, inclusive, né? Mas eu acredito que quando a gente começa a trabalhar a aceitação e a gratidão, não que você não vai esquecer a pessoa, não que você não vai lembrar com amor, não, mas você começa a ver de uma forma diferente. Poxa, eu tive a possibilidade, quando você olha para essa pessoa e fala, poxa, eu tive a possibilidade de conviver com alguém tão especial. Privilégio. Um privilégio, exatamente. E eu consigo ser grato por isso, a dor ela começa a diminuir. Você quer fazer algum comentário, Georgina? Eu tenho muitos familiares que já partiram. A dor continua cá dentro. A diferença é que a aceitação é inevitável, porque não podemos trazê-los para cá, para a nossa vida mundana. A dor vai continuar sempre, Irene, mas a forma como nós olhamos para essa dor é que vai transformar a nossa vida. Porque o presente da vida que é hoje é o significado que nós lhe dermos. Se eu estiver a chorar, se eu estiver em depressão, fechada em casa, ninguém vai me tirar essa dor. Ninguém vai me tirar esse peso. Ninguém vai me tirar desse sofrimento. A minha responsabilidade para comigo e para com os meus familiares e amigos não é um dever, mas é o respeito por mim própria de poder continuar a viver. Porque a vida não tem tempo marcado, nós não sabemos quando é que podemos partir. Se nós pudermos dar o privilégio de poder viver cada momento como único e como especial, nós saboreamos mais as pessoas que estão à nossa volta, nós amamos mais as pessoas com quem convivemos, numa chamada telefónica, num convívio, num café, numa partilha. E sabemos que aquela pessoa pode contar connosco sempre, seja para estar, para ouvir. Eu acredito que muitas pessoas refletiram sobre isso nesse momento onde a gente não pôde muito encontrar as pessoas que nós amamos, né?
E eu acredito que isso também a gente pode olhar como algo negativo ou trazer isso como algo positivo. Poxa, hoje talvez, quando eu encontrar as pessoas que eu amo, eu valorizo muito mais, né? A internet, as redes sociais vieram aproximar muito, apesar de esta parte das redes sociais, da imagem, de querer mostrar que a nossa vida é muito feliz, que é muito bem sucedida, a parte dessa máscara existencial conecta as pessoas. Era impossível há uns anos atrás podermos estar aqui hoje em live, não é, Irene? Deixa eu só ver o comentário aqui, ó. O João, né, o Diogo, falou que esteve em depressão bastante tempo, mas a ferida já passou, a vida continua. Não, tá falando que ela continua com ele, ele sente, mas que ela continua com ele sempre. É isso aí, João, muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Isso que é importante, né? Quando você aceita que a situação realmente, uma morte não tem retorno, é diferente quando você termina um relacionamento, né, que a gente já falou aqui, pode ter retorno e você tem outra oportunidade de conhecer outra pessoa e ser feliz novamente. A morte é um pouco diferente, né, Georgina? É diferente. Eu gostava também que fizer esta relação, que é a natureza. A natureza tem 24, cada dia tem 24 horas, ao nascer, ao pôr do sol, às 4 estações, ao verão, o outono, e quando nós observamos a natureza perfeita como ela traz-nos dias solarencos, também traz-nos tempestade, e é importante nós percebermos que nestes altos e baixos que a vida nos oferece, temos que nos manter aqui no meio da tempestade e da chuva, do vento, perceber que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Coisas boas, coisas menos boas, tudo passa. E é importante deixá-las passar. E perceber o que é que podemos ganhar com isso, o que é que nós podemos aprender com isso. Para quê? Para nos tornarmos mais fortes, mais conscientes, mais presentes e poder desfrutar. Porque amanhã podemos não cá estar. E amanhã podemos fazer a parte do luto de alguém que cá deixamos. E esta mudança de mentalidade temos que partilhar, temos que falar. Se no futuro, se no passado falar sobre o luto era um tabu, ninguém queria falar, ninguém queria pensar sequer, hoje pode ser algo, pode ser uma conversa, podemos falar sobre situações. Opa, Georgina, cortou um pouco o seu som aí no final? É fundamental falar, comunicar, dizer, perceber porque é que as outras pessoas, porque é que as outras pessoas querem partir, como é que quer que seja feito. Hoje em dia existe também os nossos seguros de saúde, em que a pessoa deixa escrito como é que a pessoa gostava de sair da Terra, qual é a mensagem que queria deixar, com uma carta, com palavras, com música. E é importante nós percebermos que não somos ilimitados, que a nossa vida tem validade, não sabemos quando, mas que nos permitamos viver enquanto existe. O João falou aqui, a professora Gina Menal é uma grande ajuda na minha vida também. Realmente a Gina é uma grande professora, grande hipnoterapeuta. Né? Gratidão, João, por compartilhar a sua experiência. E eu quero deixar uma mensagem aqui, Gina, a gente já está finalizando, que o mais importante vamos valorizar as pessoas enquanto estão vivas, né? Se você realmente precisa trabalhar o perdão com alguém, trabalhe agora. Se você precisa falar que ama, fale. Né? Muitas vezes a gente, na família, uma das coisas que hoje eu trago bastante, eu vivo longe de parte da minha família, mas a que eu vivo próxima, eu sempre que eu posso, né? Às vezes a nossa rotina é um pouco mais, o final de semana passado, por exemplo, viajei com minha família, foi maravilhoso. Então, assim, vamos viver o hoje, vamos ser felizes hoje, né? Falar para as pessoas que elas são importantes. Eu acho que isso é importante, né? A gente não deixar que a pessoa para pensar, poxa, eu deveria ter feito diferente depois que perde alguém, né? Mas vamos tratar as pessoas com amor, com respeito, né? Os amigos, sempre que a gente puder ver, às vezes a gente está numa rotina, claro, mas a gente tem a internet, a gente tem forma de
mandar um oi, saber se está tudo bem, né? Um SMS, uma mensagem de voz. É tão bom. É importante viver o momento, né? A família junto, mais unida, né? De forma mais amorosa, porque às vezes a gente tem um relacionamento na família, mas não é tão amoroso. Isso é muito importante quando a gente trabalha isso interno, trabalhar o perdão com as pessoas, né? Ser mais amorosos conosco também, né? Às vezes a gente se tratar também de forma mais amorosa, eu acredito que isso é muito importante. Um trabalho interno, porque quando a gente trabalha internamente, isso reverbera, né, no fora, né? É tudo interno, na verdade, né? Olha, gostava de partilhar umas últimas frases, partilhando um trabalho magnífico de uma enfermeira no trabalho paliativo, nos trabalhos paliativos no hospital, em que ela fez um livro em que resumiu os cinco pedidos das pessoas que estavam em fim de vida e que 5 pedidos ou 5 lamentações. Gostavam de ter tido mais tempo para abraçar os filhos, gostavam de ter tido mais tempo de falar com a família, gostavam de ter tido mais tempo para deixar algo preparado. Ou seja, é tudo em relação aos relacionamentos, à parte amorosa. Ninguém disse que gostaria de ter sido mais rico, gostaria de ter tido um Ferrari, gostaria de ter tido uma casa maior, nada disso. No fim de vida, quando fazemos aquele resumo para trás, o que fica é mesmo isso, é as pessoas, o amor mesmo que fica. E é aquilo que a gente leva, é a experiência e o amor. E gostava de deixar esta noção de que o luto é a forma como nós vemos a vida e o fim de vida. E é a nossa responsabilidade poder trabalhar esse processo, que é um processo doloroso, um processo de sofrimento, um processo interno, e é um processo que leva ao tempo que nós quisermos. E temos que respeitar o nosso eu interno. Maravilha. Bom, gratidão, Gina. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, teremos mais uma live especial. Né? Agora eu já voltei de férias, todas as quartas-feiras. Faremos uma live especial, a Gina com certeza será convidada para muitas outras aqui comigo. Gratidão sempre por aceitar meu convite. Gratidão a todos que assistiram e a todos que vão assistir essa live, vai ficar gravada aí, né, a contribuição do João. Obrigado pelo que eu ouvi aqui. Gratidão, João, por partilhar sua experiência, né? Gratidão por assistir a gente. E a live vai ficar gravada aí no meu Instagram. Quem puder assistir depois também, gratidão profunda. E até a próxima quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasil. Acredito que o João é de Portugal, vai ser meia-noite lá, mas também vai ficar gravada aqui no meu Instagram, tá bom? E quem não me segue ainda, ou quem me segue e não segue a Georgina, também segue a gente aí no Instagram, né? Irene, _hipnoterapeuta. A Rose também, que está sempre com a gente aqui. Gratidão, Rose. E boa noite a todos. Finalizamos por aqui. Obrigada a todos e até breve, e trabalhem internamente o vosso autoconhecimento, que é o que a gente leva daqui. Obrigada, Irene, pelo desafio. Beijinho a todos. Beijo. O João já falou que na próxima quarta-feira estará aqui. Gratidão, João. Espero te ver aqui. Grande abraço a todos. Beijinhos. Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live especial. Estou retornando de férias, fiquei 15 dias aí sem fazer live. E hoje estamos voltando com uma live super especial, falando como a hipnose pode ajudar no processo de luto, né? E nunca aconteceu tanto, eu acredito, né, como o ano passado, depois da Covid, muitas pessoas perderam parentes, amigos, familiares, né? Então, isso é um tema bastante relevante. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. E para falar desse tema que é extremamente relevante, eu vou convidar ela, que também é hipnoterapeuta, a Georgina Menal, para participar aqui comigo. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Bom, já estou convidando a Gina para entrar aqui comigo. Olá, boa noite, Gina, tudo bem? Como é que você está? Olá, boa noite. Obrigada mais uma vez por estarmos juntas aqui nesta partilha de desmistificar esse processo com a hipnoterapia.
Eu acho que nunca foi tão relevante falar de luto, né? De tudo que tem ocorrido do ano passado para cá, de 2020 a 2021, né? Muitas pessoas, muitos amigos perderam pessoas próximas de forma inesperada, às vezes muito rápido, inclusive, né? Então, eu acredito que esse tema é extremamente relevante, né? Para a gente estar falando, abordando hoje, né? E é um tema que está muito em alta no momento, infelizmente, né? Porque não é algo tão positivo, né? A Melo Júnior, boa noite, seja bem-vinda. Georgina, eu vou pedir para que você se apresente aí. Quem não conhece a Georgina, fala um pouquinho de você. Muito bem, então eu sou e estou aqui no Algarve, em Portugal. A esta hora já são 23 horas e quero-vos dizer que a hipnose mudou completamente a minha maneira de ver o mundo, de estar no mundo. E queria também deixar a partilhar com todos vocês, para que estão a ver em direto e os que vão ver depois na gravação, como existem ferramentas e recursos internos, que são nossos, que existem e são fácil acesso, e que nós podemos aceder e podemos ver e transformar a nossa maneira de estar na vida, o nosso estado, a nossa energia, e especialmente a parte dos traumas e das dores. E é um desafio que trazes hoje, falarmos sobre o luto, não é, Irene? E agora convido a também falar um pouco sobre ti, para quem não te conhece, como é Irene. Boa noite a todos. Meu nome é Irene, né? Eu também sou hipnoterapeuta e realmente, assim como a Georgina, né, a hipnose teve uma grande transformação na minha vida. Quem já ouviu minha história aqui, né? Eu tive depressão e pânico e eu busquei a hipnose como a primeira ferramenta de ajuda, né, na parte terapêutica, e realmente eu tive uma grande transformação. E realmente a hipnose, na minha opinião, é uma ferramenta maravilhosa que traz transformação de forma rápida. E eu sou exemplo disso, né? Eu posso falar a minha própria história, porque a hipnose primeiramente transformou a minha vida. E hoje, né, eu como hipnoterapeuta, também sou terapeuta de Theta Healing, trabalho com outras terapias energéticas, mas aqui, geralmente nas lives, eu falo bastante da hipnose, né, que é um carro-chefe, aí é a ferramenta que eu mais trabalho. Eu acredito que a Georgina teve aqui algum problema, eu vou convidá-la novamente para entrar. Acho que ela teve algum problema na internet, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Eu acredito que a Georgina teve algum problema aqui. Eu vou convidar novamente. Rosa, você é do Brasil ou você é de Portugal? Bom, eu vou convidar novamente a Georgina para entrar aqui comigo. Boa noite, Rosa, seja muito bem-vinda. Acredito que a Georgina teve aqui algum problema com a internet. Vai entrar novamente.